Parágrafo 26. O passeio pelo cemitério induz a visão dos esqueletos, o encontro com os 3 rapazes desperta a alucinação de crianças enterradas vivas cujas vozes a paciente ouve de noite. A paciente chegou ao cemitério em estado sonambúlico, que dessa vez era especialmente intenso devido à ingestão de álcool. Prática ações instintivas das quais sua subconsciência recebe sem dúvida alguma impressões. O papel que o álcool aqui desempenha não deve ser menosprezado. Segundo a experiência, ele atua sobre estados semelhantes não só de forma agravante, mas deve-se atribuir a ele também, como a qualquer outro narcótico, certo aumento da sugestionabilidade. As impressões obtidas no sonambulismo evoluem subconscientemente como vegetação autônoma e se manifestam finalmente como alucinações na percepção. Com isso, nosso caso se vincula estreitamente aos estados oníricos sonambúlicos que são atualmente objeto de aprofundados estudos, principalmente na Inglaterra e na França. Então, nesse parágrafo 26, o Jung vai conectar diretamente os fatos externos vividos pela paciente com as alucinações que ela teve depois. E ele explica que o passeio pelo cemitério foi o que induziu a visão dos esqueletos, e já o encontro com os 3 rapazes despertou a alucinação de crianças enterradas vivas, cujas vozes ela passou a ouvir à noite. Ou seja, as experiências reais serviram como um material para a formação das imagens alucinatórias. E outro ponto importante é que o Jung lembra que naquele dia a paciente estava em estado sonambúlico, mas estava mais intenso porque ela havia ingerido álcool. E o álcool tem um papel muito relevante, que ele não só agrava esses estados, como também aumenta a sugestionabilidade, assim como outros narcóticos. E aí o que acontece é que durante o sonambulismo a paciente realiza ações instintivas, como arrancar as flores e mexer nas sepulturas. E essas experiências deixam a impressão no inconsciente que depois continuam a se desenvolver por conta própria, como uma espécie de vegetação autônoma. E mais tarde elas aparecem para a paciente na forma de alucinações vívidas. E com isso, Jung coloca o caso dentro do quadro dos chamados estados oníricos sonambúlicos, que estavam sendo bastante estudados na época. Nesse parágrafo, então, o Jung mostra o mecanismo de como o inconsciente pega as experiências vividas em estado alterado, intensifica com a sugestão e depois devolve isso como alucinações, quase como se fossem sonhos que invadem a vida desperta. Parágrafo 27. Os lapsos de memória que pareciam inicialmente sem conteúdo recebem, através de eventual autossugestão, um conteúdo que se amplia automaticamente até certo grau, mas que, num desenvolvimento ulterior, talvez sob a influência da melhora incipiente, chega a estagnar e, finalmente, com o início da cura, desaparece completamente. Agora, no 27, o Jung está explicando como os lapsos de memória da paciente funcionam. E ele diz que no começo esses lapsos pareciam vazios, sem conteúdo, mas por causa da autossugestão, eles começam a se preencher com imagens e ideias. E esse conteúdo cresce automaticamente até certo ponto, como se ele tivesse vida própria. E depois, quando o processo de melhora da paciente começa, esse desenvolvimento para. E com o avanço da cura, os lapsos e os conteúdos que nasceram deles acabam desaparecendo por completo. Então, o que o Jung está mostrando aqui é que nesses estados alterados, a mente pode criar narrativas para preencher os vazios da memória. Mas conforme a saúde psíquica vai se reestabelecendo, esse mecanismo vai perdendo a força até sumir. Parágrafo 28. Sobre a implantação de sugestões num estado parcial de sono, Binet e Ferré fizeram diversas experiências. Mostraram, por exemplo, que bastava colocar um lápis na mão anestesiada de um histérico para obter, de pronto, longas e automáticas cartas que eram totalmente estranhas à consciência do paciente. Estímulos cutâneos em regiões anestesiadas são percebidos às vezes como imagens visuais ou ao menos como representações visuais vivas que surgem automaticamente.
Estas transmutações autônomas de estímulos simples devem ser consideradas como o fenômeno primário do surgimento de ilusões sonambúlicas. Mesmo na esfera da consciência acordada, acontecem em alguns casos fenômenos análogos. Goethe conta, por exemplo, que quando estava sentado com a cabeça inclinada para a frente e se imaginava vivamente uma flor, via como ela se mudava automaticamente, ocorrendo novas combinações de formas. No estado meio acordado, estes fenômenos são relativamente frequentes, sendo conhecidos como alucinações hipnagógicas. Os automatismos, conforme vimos no exemplo de Goethe, diferem dos fenômenos sonambúlicos propriamente ditos, pois a representação inicial, neste caso, é consciente e o desenvolvimento ulterior do automatismo se mantém dentro dos limites colocados pela representação inicial, portanto, dentro dos limites do simplesmente motor ou visual. Aqui, então, o Jung está trazendo alguns exemplos de como funciona a implantação de sugestões em estados de consciência alterada, especialmente no sonambulismo. E ele cita algumas experiências que mostraram que, ao colocar um lápis na mão anestesiada de um paciente histérico, esse paciente começava a escrever cartas automáticas. Eram alguns textos longos que não tinham nenhuma ligação com a sua consciência desperta. E outro exemplo é que, quando se faziam estímulos na pele anestesiada, a pessoa podia perceber, mas não como toques. Ela percebia como imagens visuais vivas que surgiam sozinhas, quase como alucinações. E o Jung vai dizer que essas transformações automáticas de estímulos simples são o fenômeno primário por trás das ilusões do sonambulismo. Mas isso não acontece só no estado sonambúlico. Até em pessoas acordadas a gente pode ver algo parecido. E aí ele lembra, por exemplo, de um relato de Goethe que dizia que, ao se concentrar imaginando uma flor, essa imagem começava a se transformar sozinha, gerando combinações de novas formas. E esse tipo de experiência é chamado de alucinação hipnagógica, aquelas visões que podem acontecer entre o sono e a vigília. E o Jung, então, diferencia esses dois processos. Nos automatismos sonambúlicos, o inconsciente cria imagens e narrativas próprias, sem controle. E nos automatismos conscientes, como no exemplo de Goethe, a imagem inicial é criada voluntariamente e o que se segue ainda está limitado por essa primeira representação. Então, o Jung mostra aqui que o inconsciente pode pegar algo mínimo, que um estímulo físico ou uma imagem mental, e desenvolver isso de forma criativa e autônoma. E a diferença está em quão presente ou ausente está a consciência nesse processo. Parágrafo 29. Se a representação inicial cair abaixo do limiar da consciência, ou se nunca tiver sido consciente e o desenvolvimento automático passar para campos vizinhos, como, por exemplo, se a percepção da flor viesse também associada à ideia de uma mão que acolhesse, ou com a ideia do cheiro da flor, poderíamos toda a possibilidade de delimitar o automatismo em estado de vigília daquele que ocorre em estado sonambúlico. O único marco diferenciador seria então apenas o mais ou menos. Falamos, no primeiro caso, de alucinações em estado de vigília da pessoa sadia, e no outro, de visões oníricas do sonâmbulo. A qualificação dos ataques de nossa paciente como histéricos ganha em certeza se pudermos demonstrar que as alucinações provavelmente têm origem psicógena. Isto foi confirmado pelos incômodos da paciente, como dores de cabeça e tendinite, que se mostraram acessíveis a um tratamento por sugestão. O único fator que o diagnóstico de histeria não leva suficientemente em consideração é o etiológico, pois seria de se esperar a priori que, no decorrer de uma doença que corresponde perfeitamente à cura de um esgotamento através de repouso, se encontrassem lá características que pudessem ser interpretadas como sinais de esgotamento. Surge, portanto, a questão se os ataques a princípio parecidos com lapsos de memória e mais tarde sonambúlico
não poderiam ser tomados como estados de esgotamento e, respectivamente, como crises neurastênicas. Sabemos que no campo da inferioridade psicopática podem ocorrer diversas espécies de estados epileptoides que, sem dúvida, devem ser atribuídos à epilepsia ou histeria. C. Westphal diz textualmente: baseado em diversas observações, digo que os referidos ataques epileptoides são um dos sintomas mais gerais e frequentes. Fazem parte do grupo de doenças que incluímos entre as doenças mentais e neuropátias, e que não é determinante para o caráter e forma da doença e nem para o seu desenrolar e prognóstico a simples presença de um ou mais ataques epiléticos ou epileptoides. Empreguei aqui o conceito epileptoide no sentido mais amplo para o próprio ataque. Então, nesse parágrafo, o Jung vai aprofundar a questão de como diferenciar os automatismos conscientes daqueles que ocorrem em estados sonambúlicos. E ele explica que se uma representação inicial, como a imagem de uma flor, cair abaixo do limiar da consciência, ou seja, se deixar de ser percebida de forma consciente ou nunca tiver sido consciente, então o desenvolvimento automático dessa imagem pode se espalhar para outras áreas. Imaginar uma mão que colhe a flor, o cheiro dela e etc. E nesse ponto fica praticamente impossível separar uma alucinação de vigília, vivida por uma pessoa saudável, de uma visão onírica tipo do sonambulismo. A diferença seria apenas de intensidade, um mais ou menos. E no caso da paciente, o Jung reforça o diagnóstico de histeria porque as alucinações parecem ter origem psicógena, ou seja, ligadas ao funcionamento psíquico e não a lesões físicas. E ele confirma isso observando que os incômodos da paciente, como as dores de cabeça e a sensação de tendinite, respondiam muito bem ao tratamento por sugestão, o que mostra o fundo psicológico dos sintomas. Mas o Jung também reconhece um ponto que o diagnóstico de histeria não explica totalmente, que é a etiologia, a causa. E ele lembra que seria natural esperar que, em uma doença que se cura pelo repouso, aparecessem sinais de esgotamento nervoso. Por isso, ele levanta a hipótese de que os ataques que começaram como lapsos de memória e depois se tornaram sonambúlicos poderiam também ser entendidos como crises neurastênicas, ou seja, ligadas a um esgotamento do sistema nervoso. E para reforçar essa linha de raciocínio, o Jung cita C. Westphal, que dizia que muitos ataques epileptoides, semelhantes à epilepsia, aparecem no campo da chamada inferioridade psicopática. E esses ataques podem se parecer com epilepsia ou histeria, mas não são determinantes para definir o tipo de doença. Ou seja, a presença de ataques epilépticos ou parecidos não basta para um diagnóstico definitivo, porque eles podem surgir em diferentes tipos de transtornos mentais e neurológicos. Jung está mostrando aqui como os limites entre histeria e epilepsia e neurastenia são muito mais borrados do que a medicina da época gostaria de admitir. Os sintomas não pertencem a um campo fixo, mas atravessam fronteiras, pedindo sempre uma análise mais profunda. Parágrafo 30. Os fatores epileptoides de nosso caso não precisam ser ressaltados. Pode-se objetar que a coloração de todo o quadro seja extremamente histérica. Mas contra isso é preciso dizer que nem todo sonambulismo é o tipo histérico. Acontece às vezes que estados típicos de epilepsia sejam colocados por pessoas competentes diretamente em paralelo com estados sonambúlicos, ou considerados diferentes do estado histérico somente pela ocorrência de autênticas convulsões. Então, nesse parágrafo 30, o Jung fala sobre os aspectos epileptoides do caso da paciente, que são aqueles sintomas que lembram a epilepsia. E ele diz que não é necessário enfatizar muito esses fatores, porque, de fato, o quadro geral parece ter uma forte coloração histérica.
Mas aí ele faz uma ressalva bem importante, que é que nem todo sonambulismo é, por definição, histérico. Há situações em que estados muito parecidos com o sonambulismo aparecem em pessoas com epilepsia, e especialistas da época até colocavam esses dois fenômenos lado a lado. A diferença principal entre eles, muitas vezes, era apenas a presença das convulsões típicas da epilepsia. Basicamente, o Jung está mostrando que os estados sonambúlicos não podem ser automaticamente classificados como histeria. Eles também aparecem em contextos epiléticos, o que reforça a dificuldade de traçar limites rígidos entre essas doenças. Parágrafo 31. Mostra Diel que também podem ocorrer crises no terreno da inferioridade neurastênica, o que muitas vezes confunde o diagnosticador. Um conteúdo definido de ideias pode, inclusive, repetir-se estereotipadamente nas crises individuais. Recentemente, também, Morshin publicou um caso de estado crepuscular epileptoide neurastênico. O Jung continua mostrando aqui como é difícil separar claramente essas doenças. E aí ele cita Diel, que demonstrou que até mesmo no campo da neurastenia, que tem o esgotamento nervoso, podem acontecer crises semelhantes às da histeria ou epilepsia, e isso muitas vezes confunde o diagnóstico. E nessas crises pode até surgir um conteúdo fixo de ideias, que se repete de forma estereotipada em cada episódio. E o Jung menciona também que Morshin havia publicado recentemente um caso que unia características tanto da epilepsia quanto da neurastenia, o que ele chama de estado epileptoide neurastênico. Então, o Jung está mostrando que os fenômenos psíquicos não respeitam as fronteiras rígidas da psiquiatria tradicional. Histeria, epilepsia e neurastenia se misturam, criando estados híbridos que desafiam qualquer classificação simples. Parágrafo 32. O caso seguinte devo à narrativa do professor Bleuler. Um senhor de meia idade, boa cultura, sem antecedentes epilépticos, chegou ao esgotamento devido a intenso trabalho intelectual por anos a fio. Sem outros sintomas prodrômicos, nenhuma depressão e etc., tentou suicídio por ocasião de um período de férias. Acometido por um autêntico estado crepuscular, atirou-se nas águas de um rio em cuja margem havia outras pessoas. Foi imediatamente tirado da água e tinha apenas vaga memória do acontecido. Aqui no 32, o Jung vai trazer um caso contado pelo seu grande mentor, que trata-se de um senhor de meia idade, bem instruído, sem histórico de epilepsia, e depois de anos de trabalho intelectual intenso, ele acabou chegando a um estado de esgotamento nervoso. Sem sinais prévios como depressão ou outros sintomas que poderiam servir de alerta, ele entrou num estado crepuscular, que é um tipo de alteração da consciência em que a pessoa age sem plena lucidez. E nesse estado ele tentou suicídio se atirando em um rio. Ele foi salvo imediatamente pelas pessoas que estavam próximas e depois só tinha uma memória vaga do que havia acontecido. E esse exemplo reforça a ideia do Jung de que o esgotamento psíquico pode gerar estados de consciência alterados, semelhantes às crises histéricas ou epilépticas, mas que não se encaixam claramente em nenhuma dessas categorias. Parágrafo 33. Em vista destas observações, é preciso atribuir à neurastenia uma participação importante nos ataques de nossa paciente. As dores de cabeça e a tendinite apontam para uma histeria relativamente leve, normalmente latente e que só aparece sob influência do esgotamento. A gênese dessa doença peculiar explica a afinidade dela com a epilepsia, histeria e neurastenia. Resumindo, a senhorita Elise K. sofre de inferioridade psicopática com tendência à histeria. Por causa de um esgotamento nervoso, tem ataques de torpor epileptoides, cuja interpretação ainda é incerta à primeira vista. Como consequência de uma dose incomum e maior de álcool, os ataques evoluem para um nítido sonambulismo com alucinações que se vinculam oniricamente a percepções fortuitas e externas. Após a cura do esgotamento nervoso, também desaparecem os fenômenos histeriformes.
Aqui o Jung, então, está fazendo uma conclusão sobre o caso da paciente. E ele vai dizer que a neurastenia, que é esse esgotamento nervoso, teve um papel fundamental nos ataques dela. Os sintomas físicos, como dores de cabeça e a chamada tendinite, indicam uma histeria relativamente leve, que normalmente ficava em estado latente, mas que apareceu com força justamente quando houve esse esgotamento. Isso explica por que a doença mostra afinidades com epilepsia, histeria e neurastenia ao mesmo tempo. Resumindo, a paciente, senhorita Elise K., sofria de uma inferioridade psicopática, que seria uma predisposição psíquica frágil com tendência histérica. E por causa do esgotamento nervoso, ela teve ataques de torpor semelhantes a crises epilépticas, mas difíceis de classificar com precisão. E quando ela ingeriu uma quantidade maior de álcool, esses ataques evoluíram para um sonambulismo com alucinações, que se ligavam de forma onírica e percepções externas casuais. E com a recuperação do esgotamento nervoso, os sintomas histéricos também desapareceram. E a gente pode observar que essa conclusão vai mostrar como o Jung já buscava integrar os fatores físicos, emocionais e psíquicos. Ele não via a doença apenas como algo fixo, mas como resultado de uma combinação entre predisposição, esgotamento e circunstâncias externas. Parágrafo 34. No campo da inferioridade psicopática de coloração histérica, encontramos fenômenos que trazem em si, como no caso acima, os sintomas de diferentes quadros clínicos, mas sem que possamos atribuí-los com certeza a nenhum desses em particular. Alguns desses estados já são, em parte, considerados como quadros clínicos autônomos, como, por exemplo, a mentira patológica, as fantasias patológicas e etc. Muitos desses estados, porém, ainda carecem de um trabalho científico mais profundo. Por enquanto, permanecem mais ou menos no campo do boato científico. Exibem esses estados as pessoas com alucinações habituais e as inspiradas. Chamam a atenção dos outros sobre si mesmas, ora como poetas e artistas, ora como santos, profetas ou fundadores de seitas. Agora, Jung está ampliando a discussão para além do caso clínico que acabamos de ver. E ele vai dizer que no campo da inferioridade psicopática com coloração histérica, encontramos fenômenos que misturam sintomas de diferentes quadros clínicos. E assim como no caso da paciente anterior, não conseguimos encaixá-los de forma definitiva em uma categoria, como histeria ou epilepsia. Alguns desses estados já foram descritos como quadros clínicos autônomos, por exemplo, a mentira patológica e a fantasia patológicas. Mas muitos outros ainda não têm uma base científica sólida, e o Jung vai chamar esses casos de fenômenos que ainda estão no campo do boato científico. E esses estados costumam aparecer em pessoas com alucinações habituais ou indivíduos que parecem estar inspirados. E esses sujeitos chamam a atenção dos outros de forma muito diversas, às vezes como poetas ou artistas, outras como santos, profetas ou até fundadores de seitas. E eu acho essa parte sensacional, porque com tudo isso Jung está mostrando como a linha entre doença e inspiração criativa, ou mesmo fenômeno religioso, é muito tênue, e esses estados podem gerar tanto sofrimento clínico quanto produções culturais e espirituais marcantes. Parágrafo 35. A gênese da mentalidade peculiar dessas pessoas está, em grande parte, oculta na escuridão absoluta, uma vez que é raro conseguir submeter essas figuras singulares a uma observação mais exata. Considerando a importância histórica em geral, grande dessas pessoas parece imprescindível que se tenha material científico suficiente pelo qual possamos penetrar mais de perto no desenvolvimento psicológico de suas peculiaridades. Sem considerar os produtos, hoje em dia praticamente inúteis, da orientação pneumatológica dos inícios do século XIX, a literatura científica em língua alemã é muito pobre em observações competentes neste campo. Parece mesmo haver certa aversão aos trabalhos nesse sentido.
O que sabemos de fato sobre o assunto devemo-lo quase exclusivamente aos pesquisadores de língua francesa e inglesa. Desejaríamos que nossa literatura fosse enriquecida sob esse aspecto. Estas reflexões me levaram a publicar algumas observações que talvez contribuam para ampliar nossos conhecimentos sobre as relações dos estados crepusculares histéricos com os problemas históricos e da psicologia normal. Basicamente, aqui o Jung continua refletindo sobre essas pessoas peculiares que parecem viver entre a doença e a inspiração criativa. E ele diz então que a origem da mentalidade dessas pessoas é, em grande parte, um mistério. E é raro que a gente consiga observar de forma precisa e científica. Porém, considerando a importância histórica que muitas delas tiveram, como profetas, artistas ou fundadores de movimentos, é essencial que exista material científico para compreendermos o desenvolvimento psicológico dessas personalidades. Ele diz que a literatura científica em língua alemã era muito pobre nesse campo também, e observa que havia até uma certa aversão a esse tipo de estudo. E o que se sabia de fato vinha em grande parte dos pesquisadores franceses e ingleses. Por isso, Jung diz que suas reflexões o motivaram a publicar suas próprias observações, na esperança de ampliar o conhecimento sobre a ligação entre os estados crepusculares histéricos e questões tanto da história quanto da psicologia normal. Ou seja, o Jung está se colocando no cenário científico da época. Diante de uma lacuna na pesquisa alemã, ele oferece as suas contribuições para abrir o debate e lançar luz sobre fenômenos pouco compreendidos, mas que são de grande impacto histórico e psicológico. E agora, no parágrafo 35, a gente fecha esse caso, e no próximo ele começa a falar de outro caso.